Vamos agora tecer alguns comentários sobre o teorema de Stokes, muito útil no eletromagnetismo, por exemplo, mas na mecânica dos fluidos também. O fato é que a gente deve sempre começar com o teorema de Stokes propriamente dito. O teorema de Stokes ele estabelece uma relação entre uma integral de superfície e uma integral de linha fechada, que chamamos muitas vezes de circulação de um campo. Ora, o que afirma o teorema de Stokes? Seja B um campo vetorial qualquer. De acordo com o teorema de Stokes, se eu calcular, porque aqui eu estou falando do fluxo de um campo vetorial. Se eu calcular o fluxo do campo vetorial denominado rotacional de um campo B, aqui, na verdade, acabou faltando uma flechinha ali. Então, de acordo com o teorema de Stokes, o fluxo do rotacional de um campo vetorial, através de uma superfície qualquer, uma superfície aberta qualquer, vamos desenhar essa superfície aqui, ela é aberta, para isso que eu estou indicando aqui. Ao longo dessa superfície, ela é aberta na forma de um chapéu, por exemplo. Então, o fluxo do campo B, através dessa superfície, ela é igual à integral ao longo de um caminho fechado. Eu quero indicar aqui esse caminho. Olha, esse caminho é esse aqui. É o caminho que delimita a curva. É o caminho que delimita a curva. Essa aqui é uma curva gama, é o que está indicado aqui. Agora, é integral ao longo de um caminho fechado. E essa integral ao longo de um caminho fechado recebe o nome de circulação do campo B através deste caminho aqui. Então, é a circulação do campo B ao longo do caminho gama. Ora, como é que se faz? É claro que esse caminho ele é tal que, ao longo dos pontos desse caminho, indicados aqui agora pelo vetor R, ao longo desse caminho, nós temos a tangente, porque é óbvio que se considerarmos aqui um caminho qualquer, vamos simplificar considerando o caso dessa figura aqui. Esse é o caminho, digamos. Então, é claro que em cada ponto ao longo desse caminho, nós podemos sempre pensar na tangente, tangente, em cada ponto é tangente a esse caminho. Então, em cada ponto ao longo do caminho, eu posso construir a tangente ao caminho. Portanto, nesse ponto, a tangente está assim, nesse ponto, a tangente, ou tentando desenhar da melhor maneira possível. O fato é que esse dl que está aqui, ele é, a rigor, sempre dado por dl é igual a t. T é um versor tangente a essa curva, pelo ponto considerado, vezes dl. Às vezes se usa também ds. dl é igual ao elemento de caminho. dl é esse elemento de caminho aqui. É igual a um comprimento infinitesimal da curva. É isso, comprimento infinitesimal da curva. De forma que a integral ou a soma sobre esses dl's é igual ao comprimento da curva. É igual ao comprimento da curva. Comprimento da curva, eu começo aqui, dou a volta toda, volto, e esse aqui é o comprimento L, comprimento da curva. Então aqui eu tenho os principais elementos dessa integral de caminho.
Então, o teorema de Stokes relaciona o fluxo rotacional de um campo qualquer com a integral de linha ao longo de um caminho fechado do campo. Né? E aqui é bom lembrar, né, uma regra que é sempre muito útil, né, que é uma regra que estabelece, né, na verdade, a tangente, o sentido da tangente. Né? Se eu tenho aqui a normal à superfície, né, veja, isso aqui é o integral de superfície. Integral de superfície. Então, esse caminho deve ser perseguido num sentido que é dado basicamente pela regra da mão direita. Eu vou neste sentido, como está indicado, na verdade, aqui. Não é? Ou seja, ele é um sentido tal que o polegar indica o sentido quando, né, os demais dedos da mão direita indicarem ou estiverem indicando o sentido da normal. Né? É importante a gente estabelecer, né, o sentido, porque se eu tenho uma curva, eu tenho dois sentidos, né? E esse sentido ele é determinado pelo sentido da normal à superfície considerada, o fluxo através da superfície considerada. Né? Ela é muito importante no eletromagnetismo por conta da lei de Ampère. Né? De forma que, na lei de Ampère, o que a gente faz? A gente estabelece uma relação, né, entre o rotacional de B e a densidade de corrente. Já explicamos o que é rotacional, né? De forma que se eu considerar, eu não sei se eu considerei aqui, não considerei, de forma que se eu considerar o fluxo, né, olha só, se eu considerar o fluxo através de uma superfície aberta do rotacional do campo E, né, do campo B, melhor dizendo, né, do campo B, ds, né? Então, de um lado e do outro, isto é igual a μ0 vezes o fluxo, né, de J através dessa superfície, J escalar ds, aqui tem o escalar ds. E agora, de acordo com o teorema de Stokes, isto aqui é igual à integral de linha fechada, a circulação do campo B, portanto, escalar dl é igual a μ0 vezes I. μ0 vezes I. I é a corrente através da superfície que você considerou. Né? Então, aqui eu tenho uma forma de, às vezes, calcular o campo B. Né? Mas, para isso, eu preciso fazer algumas hipóteses. Né? Então, vamos a uma das aplicações. Né? A gente só consegue calcular, né, integral de linha de uma maneira muito simples só se o B, né, o B for paralelo, né, se o B for paralelo a T. Isso. De outra maneira, é muito difícil. Não é muito difícil. Né? Então, a gente, na realidade, calcula integrais de linha no eletromagnetismo só em circunstâncias bem especiais. Né? Só quando o caminho, é bom prestar atenção nisso, né? Só quando o caminho for uma circunferência ou quando o caminho for uma linha reta, também, ou quando o caminho for ao longo de um caminho retangular. São só esses três casos. Só. É muito difícil calcular de um outro jeito, muito difícil. Né? Agora, esses três casos, eles acabam sendo, na realidade, importantes, né? Porque você consegue calcular o campo B produzido por um fio percorrido por uma corrente I, por exemplo. Olha aqui, tem uma corrente I. I é igual a J escalar ds. Né? Exatamente, J escalar ds, onde ds é, na realidade, essa superfície,
né, que eu vou indicar aqui. Olha, essa superfície aqui. Né? É isto. Né? E agora eu vou calcular, né, a integral de linha do campo B. Mas o campo B produzido por um fio, ele é sempre tangente. Né? Veja só que coisa curiosa, mas é isso que facilita tudo. Ele é sempre tangente, olha só, à circunferência. É isso que facilita o cálculo. O campo B é sempre tangente à circunferência. E ele é constante ao longo de todo o caminho. Então, a integral de caminho, né, produzida por um fio percorrido por uma corrente, a integral de caminho do campo B, né, ela é tal que integral, veja, vamos agora simplificar isso, né? A integral, né, de B escalar dl, né, é simplesmente igual a B, que é constante. Eu coloco ali B paralelo a T, então aqui eu tenho a integral de dl. A integral de dl é o comprimento do caminho. Né? Se este aqui for o raio, né, então se esse aqui for o raio R, logo eu tenho que a integral de caminho é igual a B vezes 2π vezes R. Vou chamar de R essa distância. Agora, utilizando, né, a lei de Ampère, eu tenho que B vezes 2 vezes π vezes R, que é a circulação do campo B, é igual a μ0 vezes I. Né? Portanto, B é igual a μ0 vezes I sobre 2 vezes π vezes R. Né? Portanto, é um resultado bastante simples, mas porque a gente faz uma hipótese de que o campo B é sempre tangente, né, à circunferência. Portanto, B é paralelo a T. Né? Então, é B, né, simplesmente, que depende de E, B vezes 2 vezes π é igual. B vezes 2 vezes π vezes R igual a μ0I, de acordo com a lei de Ampère. Né? Portanto, veja, a coisa, nesses casos, não são nada complicados para se calcular. Né? Vamos a um outro exemplo. Né? Esse aqui é bastante simples também, né? Onde agora eu tenho uma bobina, né, um solenoide, na verdade, né, com N fios por unidade de comprimento. Agora a gente faz a hipótese de que o campo B seja um campo B uniforme, né, e vamos considerar esse eixo aqui como sendo o eixo Z. Portanto, B, né, é igual a B0, um campo uniforme, né, vezes K. Vezes K. Pronto, só isso. E o campo B, a gente vai admitir que o campo B é fora. Fora é igual a zero. Então, B dentro, né, e fora, B é igual a zero. Fora. Ora, agora eu vou usar a lei de Ampère. Considero, de novo, veja, um caminho, como havia indicado antes, que tem exatamente aquela forma que eu mencionei antes para vocês. Né? Poderia ser um caminho assim, pronto, é isso, ao longo desse caminho. Né? Então eu começo por aqui, né? Agora eu vou indicar isto, né? Eu começo por aqui, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Né? Veja, ou como é aquele da figura, ou esse outro que eu acabei de indicar. Não importa, os dois casos são iguais, né? Não há nenhuma diferença. Né? Então, você veja, o cálculo da circulação do campo B, né? B escalar dl. Né? Mas, veja bem, dl, nesse caso, nesse primeiro caminho, dl é igual a dl vezes K. Isso, dl vezes K. É paralelo a B, é esse outro caso. Né? Então, isso aqui é igual a
B0 vezes, né, dl, integral de dl, que é o comprimento L, como consta nessa figura aqui, né? Pode ser essa outra aqui também, né? Esse aqui é o comprimento L, né? Então, é igual a B0 vezes L. Por quê? Isto ao longo do caminho 1, mas esse é o resultado. Por quê? Porque esse integral de B escalar dl, ele, a rigor, ele é igual a 4 integrais de linha ao longo do caminho 1 de B escalar dl, mais ao longo de B escalar dl ao longo do caminho 2, mais ao longo do caminho 3, né, mais ao longo do caminho 4. Então, eu tenho 4. Vamos olhar esses caminhos agora com um certo cuidado, né? Veja, esse aqui é o caminho 1. Esse aqui é o caminho 1. Vou indicar, talvez, de uma maneira um pouco diferente. Este aqui é o caminho 1. Esse aqui é o caminho 1. Eu vou indicar primeiro os 4 caminhos, né? E depois... Esse aqui é o caminho 1. Esse aqui é o caminho 2. Esse aqui é o caminho 3. E, finalmente, esse aqui é o caminho 4. Então, eu tenho aqui 4 caminhos. Caminho 1, caminho 2, caminho 3 e agora aqui o caminho 4. Mas, ao longo do caminho 2, a integral de caminho é igual a 0. Porque o campo B, neste percurso aqui, nesse primeiro percurso, né, o campo B é perpendicular ao DL. Perpendicular ao DL, porque o campo B está para cá, né? O campo B, ele está, lembrando, né, talvez seja o caso de chamar a atenção para isso, né, o campo B, dentro, ele está sempre nessa direção e nesse sentido. Então, quando você vai pelo caminho 2, você pode estar dentro do solenoide, né, mas ali o campo B é perpendicular ao caminho. E fora o campo B é igual a 0. Então, o caminho 3 é igual a 0, porque, né, o caminho 3 é igual a 0, porque o B no caminho 3 é igual a 0. No caminho 4, uma parte do caminho o campo B é igual a 0 e na outra parte o campo B é perpendicular ao DL. Consequentemente, a integral de caminho é igual a B0, né, vezes L. E agora, utilizando a lei de Ampère, né, nós temos que o fluxo de J é igual a μ0 vezes I. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Integral de B escalar dl, que é basicamente só o caminho 1, é igual a B0 vezes L, né? E isto é igual a μ0 vezes I. Vou colocar I grande, mas esse I grande é igual à soma das correntes, né? Porque eu tenho aqui vários, veja, eu tenho aqui rolamentos, né? Vários fios aqui, né? É basicamente o número de fios, né? Então, isso aqui é igual ao número de fios, μ0, vezes o número de fios vezes I. I é a corrente, né? Portanto, B0, campo uniforme, é igual a μ0 vezes I vezes N dividido por L, onde N dividido por L é o número de rolamentos dividido por unidade de comprimento. Então, esse é um outro exemplo, né, de cálculo de integrais de caminho que são relevantes no eletromagnetismo.